Pessoal, voltando aqui mais uma vez, deixa eu voltar a compartilhar a tela. Tela cheia. Pronto. Bom, São Paulo foi derrotada, mas uma demanda antiga, que não era só de São Paulo na realidade, foi conquistada, que é a promulgação de uma nova Constituinte. Em 1934 foi promulgada uma nova Carta Magna para o Brasil, e essa Constituição viria a ser a mais curta da nossa história. A gente vai ver o porquê disso daqui a pouco, apesar dela ter momentos importantes. Uma das maiores conquistas entre muitas aspas, foi o voto feminino. As mulheres finalmente podiam votar, apesar das restrições continuarem enormes. E além disso, foi criada uma série de medidas para centralizar o Estado brasileiro. A gente viu que no período anterior, da Primeira República, os estados eles tinham grande autonomia de administração. O federalismo era muito forte no Brasil. E a partir daquele momento, a partir do Estado Novo, quer dizer, agora é o governo constituinte, mas a partir do Estado Novo principalmente, o que a gente vai começar a observar? Uma grande centralização do poder. Ou seja, o presidente da República, que era uma figura relativamente secundária, começa a ganhar uma importância cada vez mais decisiva para a política e para a vida nacional. Então, quando eu falo com vocês que está nascendo o Brasil que a gente conhece nessa época, é porque é isso também. Até a forma que a gente organiza a política hoje tem muito a ver com o que começou a ser desenhado naquela época. Então, os estados, eles definitivamente, isso continua até hoje, perderam a importância que eles tinham. O voto a partir de agora seria secreto na era Vargas, e isso seria uma forma de minar com o poder dos governadores. E além disso, por último, foi instituído o voto classista. O que é o voto classista? Isso é uma inspiração clara do governo Mussolini, da sociedade corporativista italiana, e é mais ou menos assim: eu, Andrei professor, só posso votar no candidato dos professores. Um engenheiro só pode votar no candidato dos engenheiros. Deixa eu ver aqui. Um marceneiro só pode votar no candidato dos marceneiros. Isso é o voto classista, é o voto por classe social. Enfim, essas foram as principais novidades da Constituição de 1934. E, além disso, foi instituída a política do Vargas da queima de café. O mundo como um todo, o capitalismo mundial, estava vivendo uma grande crise desde 1929, e o Brasil perdeu o principal mercado consumidor dele, que era os Estados Unidos e a Europa. E para segurar o preço do café, foram criados grandes armazéns, ficavam quilos e quilos, e toneladas, para falar melhor, de café nesses grandes armazéns, que eram queimados depois, em vez de ser distribuídos à população, queimados para garantir o preço do café. Por que queimados? Porque se eles fossem substituídos, que eles fossem entregues para a população, o preço automaticamente iria cair. Então, para você controlar a oferta de um produto, você controlando a oferta de um produto, você aumenta a demanda por ele. Então, dessa forma, você garantia que os ricos no Brasil continuassem ricos. Enfim, sempre muito complicado. Bom, além da crise econômica, o Brasil também vivia uma crise política enorme. E a gente vivia, na realidade, um grande barril de pólvora prestes a explodir. Como eu falei anteriormente, a Constituição de 34 vai ser a mais curta, muito graças à atuação desses dois grupos que aparecem aqui. A AIB, Ação Integralista Brasileira, um grupo de inspiração nazifascista, abertamente nazifascista, chamados Jaquetas Verdes. Eles se cumprimentavam na rua com uma saudação quase nazista, levantavam o braço e diziam Anauê, isso significa saudação, acho que em Tupi-Guarani, coisa totalmente adoidada. Os caras são nazistas e no Brasil. Enfim, e além disso, liderados por um homem chamado Plínio Salgado, um modernista, um autor, um escritor modernista. E o outro grupo,
que fazia frente à AIB, Ação Integralista Brasileira, que estão aqui na foto, esse magrinho aqui do meio, não sei se vocês conseguem ver o cursor do meu mouse, é o Plínio. Tá aqui, ó, Plínio Salgado. E o outro grupo que fazia frente à AIB era a ANL, que era uma grande aliança, na realidade, de centro-esquerda, mas liderada por um comunista. O comunismo, o socialismo, na realidade, daquela época, estava ganhando muita força justamente porque o capitalismo estava em crise. A União Soviética, que tinha um sistema socialista de governo, não estava participando da crise de 29, da crise da Europa e dos Estados Unidos, estava completamente isolada do mundo. E nessa época eles ganharam muita força política. Para vocês terem a noção, o integralista, o AIB, no auge eles chegaram a ter 100 mil membros. Isso é muita gente, muita gente, em 1934, 35, 36 e 37. Mas a ANL rapidamente chegou a 1 milhão de adeptos. Vocês imaginam um grupo liderado por um comunista? Isso causaria medo até hoje. Mas em 1930, na década de 30, chegando a 1 milhão de membros. Isso assustou muito. Assustou muito quem? O Getúlio Vargas, porque eles efetivamente tentaram tomar o poder. Em 1935, houve uma tentativa de revolução no Brasil, que foi liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Aqui eu trouxe a foto para vocês dele. E a segurança dele era a Olga Benário, que rapidamente virou esposa dele. Eles tiveram uma filha juntos. Ela teve uma filha no campo de concentração. Bom, acabei de falar que ela teve uma filha no campo de concentração justamente porque deu errado. Intentona comunista, de intenção, intentona, é na realidade um nome pejorativo. Porque mesmo tendo esse número grande de membros, foi um grande fracasso, flopou legal. Então, eles tentaram pegar em armas ali na Glória. Essa é uma foto aqui ali da Glória, a galera na Glória, vocês estão vendo? Fracassou retumbantemente. E muitos comunistas famosos daquela época foram presos e ficaram na cadeia sem chance alguma de reação. O Jorge Amado, o escritor muito famoso, autor de Capitães da Areia, e o Graciliano Ramos também foram presos nessa época. Eles ficaram na cadeia mesmo. O Jorge Amado saiu rapidamente, mas o Graciliano Ramos ficou preso um tempão. Enfim, uma tristeza. E a Olga Benário, que era alemã, se eu não me engano, foi presa e mandada para o campo de concentração. Assim. Bem triste, flopou mesmo e foi bem marcante para os comunistas daquela época. E por fim, o Vargas estava vendo em 37 que ele teria que ceder o governo logo. Ele não queria deixar o poder porque ele era um ditador, ele gostava do poder. Então o plano Cohen, elaborado por um general chamado Olímpio Mourão Filho, que também vai ter uma atuação decisiva em 1964, ele forjou um documento, criou uma fake news, dizendo que teria uma nova tentativa de revolução comunista, só que dessa vez os comunistas iriam vir com tudo. Porque a gente sabe que é mentira, a galera tava todo mundo presa, como eu acabei de falar com vocês. Então, o próprio Getúlio, ele se dá um autogolpe, ou seja, ele toma o poder dele mesmo, ele cancela a Constituição de 1934, e, com justificativa no plano Cohen, e vira ditador. Aqui é o começo do Estado Novo. E como ele faz isso? Quem o apoia? Os integralistas. Ele chega para os integralistas e fala assim, vamos derrubar os comunistas e depois eu boto vocês no poder. Eles foram lá, se uniram aos integralistas, derrubaram a ANL, derrubaram essa grande aliança, e depois o Getúlio, depois de ficar com o poder só para ele, também acabou com os integralistas, acabou com todas as pretensões do Plínio Salgado. Então, aqui é o fim da Constituição mais breve da nossa história, e começo de um período muito interessante que a gente vai ver daqui a pouco, beleza?